Oi pessoal, tudo bom? Espero que sim. Meu nome é Antônio e nós estamos aqui em mais um vídeo estudando o Espiritismo Kardecista. Nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos e hoje nós vamos falar da lei de sociedade. Tá? É uma das leis naturais e ela estabelece o quê? Que a vida em sociedade é essencial para o progresso intelectual e moral do ser humano. Segundo os espíritos, Deus dotou os seres humanos de faculdades como a palavra e a necessidade de relação, justamente porque ele não foi feito para viver isolado. Então vamos ver alguns aspectos, né, dessa lei. Necessidade da vida social. O ser humano deve progredir, mas não consegue fazê-lo sozinho, pois não possui todas as faculdades necessárias. É através da união social que os indivíduos se completam uns aos outros, assegurando o bem-estar e o avanço coletivo. Desenvolvimento moral e afetivo. Enquanto o trabalho sobre a natureza desperta a inteligência, e no meio social, é no meio social que o ser humano desenvolve a sua moralidade e afetividade. Então, fugir da vida social é, portanto, fugir da própria finalidade da encarnação. Então, a gente trabalha para desenvolver inteligência e no convívio social a gente desenvolve o nosso senso de moralidade e afetividade. Continuando aqui. Qual o perigo do isolamento? Primeiro, é contrário à lei natural. O isolamento absoluto é visto como contrário à lei da natureza, pois o ser humano deve buscar na sociedade, pois o ser busca na sociedade, perdão, por instinto. Ficou meio confuso. Vamos lá começar de novo. O isolamento absoluto é visto como contrário à lei da natureza, pois o ser busca a sociedade por instinto. Instintivamente, agora falando mais claramente, instintivamente como por instinto, né? O homem busca se agregar, o ser humano busca se agregar em sociedade, né? Formando núcleos familiares, depois grupos como as tribos, isso desde os primórdios, né, do nosso desenvolvimento. Eles se unem para se fortalecer, como antigamente, né, os grupos se juntavam para caçar, para se proteger, né, melhorando assim a sua condição, não estando isolado. Então, essa condição de buscar, né, o convívio faz parte do nosso instinto enquanto seres humanos. Voto de silêncio e asceticismo. O que é isso? É a prática. Práticas como voto de silêncio absoluto existem. Hoje eu acho que é muito raro, mas ainda existem, né? O isolamento místico, né? Que as pessoas se colocam lá em mosteiros, em conventos e se isolam do mundo, né? Essas práticas são consideradas inúteis, pois privam o ser humano das relações que fornecem a ocasião de praticar o bem e cumprir a lei do progresso. Né? Então, este isolamento é um isolamento egoísta, né? Porque priva desse convívio em sociedade. Como você vai praticar o bem se você se isola, né, da sociedade? Então, é um isolamento egoísta, mesmo que alguns se isolam lá para não ser contaminado pela sociedade. A sociedade é depravada, por vários motivos, né? Por egoísmo, na realidade. E é contrário, como os espíritos colocam, a essa lei de sociedade. Tem algum isolamento que seja útil, né? Um retiro útil? Sim. O único isolamento aceitável é aquele temporário, voltado para trabalhos que beneficiem a sociedade. Nesse caso, o indivíduo não está isolado, tá? Pois trabalha para o coletivo. Tá? Ele está sozinho, mas não isolado. Muitas vezes as pessoas se retiram para um trabalho intelectual, para desenvolver um trabalho intelectual que vai servir para auxiliar as pessoas.
É um desenvolvimento científico, uma descoberta científica, que a pessoa precisa se isolar momentaneamente, mas aí ela está atrapalhando em algo que depois vai ser aproveitado para a sociedade. Esse retiro, esse isolamento, na realidade não é um isolamento, né, entre aspas, é uma retirada, né, para que a pessoa possa ter ali as condições de desenvolver esse trabalho que vai beneficiar a toda a comunidade. Uma das condições mais importantes aí da lei de sociedade, né, os laços de família, base da sociedade. Os laços de família são uma lei natural e resumem as ligações sociais. Eles são essenciais porque os seres humanos aprendem a amar-se como irmãos. Consequências do relaxamento desses laços. O enfraquecimento desses laços resultaria inevitavelmente em uma recrudescência do egoísmo. Enquanto viver em família, em grupo, vocês têm que burilar o seu egoísmo. Não dá para ser egoísta, né, vivendo em comum, em conjunto, vivendo na família. Você tem que burilar esse sentimento. Você tem que ser participativo, você tem que aceitar o outro como o outro é, o outro aceitar como você. Esses embates, né, que promovem o nosso desenvolvimento. Se isolar disso, quebrar esses laços de família, é voltar para um estado de inferioridade, né, que a sociedade não deve aceitar. E normalmente, né, esses laços degringolam e as consequências são muito nefastas. Vamos ver depois mais um aspecto em relação aos problemas, né, do grupo familiar mais adiante. Continuando aqui, visão espiritual dos laços de família. Pela reencarnação, os laços de família não são destruídos, mas ampliados e fortalecidos, fundamentando a fraternidade na solidariedade de existências passadas e futuras. Se tivéssemos uma vida só, esses laços se restringiriam apenas a esta vida, a este grupo familiar. Vendo, né, estes laços familiares pela reencarnação, esses laços se fortalecem, porque nós vamos nos reunir em várias encarnações, com vários espíritos diferentes, em várias posições diferentes, fortalecendo esses laços que tendem a fortalecer o que? A união, a harmonia. Esse que é o objetivo. Tá? Os espíritos dão um exemplo muito interessante, como esses laços se fortalecem, porque nós passamos a ver os outros indivíduos com outros olhos. Eles dão o exemplo seguinte: o meu, eles colocam ali o meu vizinho, por exemplo, né, eu vou olhar para ele com mais cuidado, porque este vizinho que está próximo ali a mim nessa encarnação, numa outra encarnação, né, ele pode ter sido meu parente. Então a gente não olha os laços familiares apenas pela ótica da vida corporal, né? Tem pessoas que dão muita importância a isso, né? A árvore genealógica. Essas são as ligações materiais da família. Então, eu tive um tempo passado que era conde não sei do que, não sei do que lá. Essa é a importância que as pessoas dão em relação aos laços familiares corporais. Mas os laços familiares espirituais são muito mais amplos, né? Um empregado, por exemplo, que trabalhe na casa lá com os seus patrões, ele pode, numa encarnação anterior, ter sido pai dessas pessoas, né? Ter sido mãe. Então, aí a gente passa a ter uma visão diferente e abandonando apenas o aspecto material, que não é mais, se torna cada vez menos importante. E a gente vai vendo esses laços de uma forma diferente e mais ampliada. E esses laços, que aí são laços espirituais, tendem a fortalecer essas relações. Porque os laços puramente materiais, eles se rompem, se extinguem, eles estão ligados a interesses materiais. E os laços que nos unem espiritualmente, eles são permanentes. Eles passam encarnação para encarnação, de uma vida para outra. Então, antes da gente encerrar, eu sempre busco aqui
uma relação com os dias de hoje para a gente colocar aqui, fazer um contraponto com a doutrina espírita, que foi colocada para a gente há mais de 100 anos, lá no século XIX. Então eu fui buscar, com a ajuda do Dr. GPT, uma definição na sociologia do que é família e também na psicologia, para a gente fazer um contraponto aqui com o que a gente está estudando. Então, o que a sociologia coloca em relação à família? A família como instituição social. Então, a sociologia olha para a família como parte da estrutura da sociedade. Interessa a ela entender como ela funciona, como muda ao longo do tempo e qual é seu papel social. Então, estuda a família nesse aspecto, né, sociológico, né, como que ela funciona, como muda ao longo do tempo. Né? A gente vai vendo que os grupos familiares, ao longo do tempo, são diferentes, muito diferentes, né, e vão tendo um papel diferente dentro da sociedade. Então, em resumo, a sociologia vê a família como um sistema coletivo, influenciado pela cultura, pela economia e pelas estruturas sociais. Tá? O que a gente vê dentro do que a doutrina espírita nos coloca, né, como fundamental, né, dentro da lei de sociedade. Como é que a psicologia vê a família? Para a psicologia, a família como um espaço de desenvolvimento emocional. Então, enquanto um vê a relação no seu papel social, né, da sociedade, a psicologia vê o desenvolvimento emocional. Então, a psicologia observa a família a partir dos indivíduos e das relações internas entre eles, focando no desenvolvimento emocional, na comunicação e nos vínculos afetivos, né? A relação familiar intrínseca aos indivíduos, tá? A doutrina espírita coloca, né, essa união familiar para a luta, né, colocar ali indivíduos muitas vezes antagônicos, né, presentes ali dentro da família, que é para, através desses vínculos afetivos e da comunicação entre eles, provocar a partir daí um desenvolvimento espiritual. Continuando aqui na psicologia, só para a gente complementar, então lá, primeiro grupo de vínculo é o emocional, onde surgem apego, segurança emocional ou conflitos. Veja bem, apego, segurança ou conflitos. Tá? Então aí o primeiro grupo, os vínculos emocionais. Isso a psicologia dizendo. Formação da personalidade, sim, com certeza. Estilos parentais influenciam autoestima, autonomia, padrões de comportamento, a influência do meio ali na família. A família nos influencia, nós somos resultado dessa convivência, do que os nossos pais nos ensinaram, nos exemplificaram. Tá? Dinâmicas familiares, o que é isso? Comunicações, alianças, limites, conflitos, traumas e afetos. Tudo isso dentro da família, porque nós temos seres individuais e muitas vezes muito diferentes. Às vezes ligados por afinidade, muitas vezes estão ligados ali na família por antagonismos. Ciclo de vida familiar. Cada fase, infância, adolescência, saída dos filhos da casa, envelhecimento, exige ajustes. Quem tem filhos sabe muito bem como é isso, né? Enquanto criança, pré-adolescente, adolescente, já adulto, você tem fases aí e diferentes formas de comunicação e interação dentro da família. Saúde mental. Famílias podem proteger, criar resiliência ou gerar riscos, violência, negligência, padrões disfuncionais. Dentro disso, desse tópico aqui que a psicologia estuda, a saúde mental, é onde muitas vezes as pessoas criticam a falência da família, porque pegam-se exemplos negativos, né? Como ele está colocando, a família pode proteger ou gerar riscos, até de violência. Sim, a psicologia só não vai explicar por que isso acontece. Vai dar explicações puramente observacionais, materiais. Mas quando a gente olha este conjunto da família em termos espirituais,
É totalmente, aí o leque se amplia, porque muitas vezes você vai estar naquele conjunto familiar, pais, mães, filhos, né? Espíritos totalmente antagonistas, com pendências em relações a vidas passadas, né? E eles estão juntos ali para resolver essas pendências. E muitas vezes o egoísmo, né, gera os conflitos e muitas vezes a violência, o não perdão, não aceitação do outro, né? Então, é um conjunto que se une, né? E como existe ali muitas vezes os antagonismos, nem sempre é algo pacífico, amoroso, né? É difícil a gente ver isso, uma família totalmente harmonizada, onde todos que estão ali são afins, têm afinidade. É muito difícil. Exatamente para que o choque de conflitos vá transformando a individualidade. É através desses choques de conflitos que os espíritos evoluem, né? E o último item aqui da psicologia, né? Estamos falando da psicologia aqui. Modelagem comportamental. Aprendemos atitudes, emoções e modos de reagir observando membros da família. Então a gente vê que dentro desses aspectos da psicologia, o quanto é importante a instituição da família, totalmente dentro do que a gente aprende dentro do Espiritismo, do quanto é importante. O Espiritismo vai mais além porque ele fala dos laços familiares através do olhar espiritual, laços espirituais ligando os espíritos. Tá? Vejam como é interessante e como a doutrina espírita ela pode ampliar a visão das ciências que existem hoje. Psicologia é uma ciência, sociologia é uma ciência, né? Você tem uma luz aí a mais, que é a existência do espírito, do mundo espiritual, você começa a ver isso de uma forma mais clara, mais aprofundada. Então, a ciência espírita vem para colaborar com essas ciências, que são puramente ciências humanas, né? Não ciências científicas, né, de observação material, mas do comportamento humano. A ciência espírita ela é fundamental para essas ciências, né? Ciências humanas. Então, resumindo, né, a lei de sociedade nos ensina que somos seres interdependentes e que a nossa evolução depende diretamente da nossa capacidade de conviver, ajudar e aprender com o próximo. Essa visão de que precisamos uns dos outros para evoluir faz sentido para nós quando olhamos para os desafios da sociedade atual. Ou você acredita que o crescimento individual é mais importante, né? Aí a gente vê o que a gente está vivendo o do egoísmo, do que se chama hedonismo, né? Do olhar para mim, eu. A sociedade se desagrega. Tá? Então, sim, a individualidade é importante, a liberdade individual é importante, mas ela está subordinada, em que está aliada ao desenvolvimento social, porque só o conjunto, né, o conjunto que faz sentido na sua evolução, né? Se os indivíduos, né, se desagregam, o conjunto se desagrega. É o que a gente percebe nos dias de hoje, né? Então é isso, pessoal. Vamos finalizando aqui, mas um item aí do estudo do Livro dos Espíritos, né? Lei de Sociedade, que vocês encontram aí no livro terceiro, né, do Livro dos Espíritos, é o livro terceiro, capítulo 7, Lei de Sociedade. Lembrando sempre que a gente apresenta aqui um resumo. O interessante é vocês pegarem o texto lá no Livro dos Espíritos e se aprofundarem. Dúvidas a gente tem aí os comentários e a gente responde assim que possível. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima, até o próximo vídeo.